E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gutenberg Silva na área, beleza, galera? E hoje vou estar trazendo para vocês mais um conteúdo aqui no canal, que é o conteúdo de radiciação, beleza? Antes de começar a aula, quem já foi inscrito no canal, dê like, compartilhe o vídeo. E quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo e é nóis, beleza? Dê like também. Então vamos nessa. Galera, é o seguinte, antes de começar a aula, eu quero falar para vocês o seguinte. Muitos alunos chegam para mim e dizem assim: professor, raiz quadrada é difícil, raiz quadrada é muito chato, enfim. Não é. É só questão de atenção. Por exemplo, eles questionam muito quando é a questão do... quando fica raiz cúbica de um número, raiz quarta de um número. Eu não sei, eu travei e tal. Então assim, nessa aula a gente vai estar verificando tudo isso, tá? Então vamos nessa, vamos para a aula. Radiciação. Vamos começar vendo a raiz quadrada, certo? Em que sentido? Esse sentido aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é o símbolo da raiz. Ele é chamado de radical. Esse 2 aqui, certo? Ele nesse lugar onde está o 2, é chamado de índice, certo? É chamado de índice. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre ele. Ele é chamado de índice. E daí, aqui dentro ele é chamado de radicando, certo? E aí fora é a raiz, que é o resultado. Então eu vou colocar tudo aqui bem especificado. Esse cara é o índice, esse outro cara aqui é a raiz, esse carinha de dentro, que é o 25, ele é o radicando. E esse símbolo da raiz ele é chamado de radical. Pronto, essa é a estrutura de uma raiz quadrada. Ele tem índice, tem um radicando, que é o símbolo da raiz, tem que ter. Perdão, tem um radical, tem um radicando, que é o valor que vai estar tirando a raiz, e 5, que é o valor da raiz, beleza? Só recapitulando: índice, radical, que é o símbolo da raiz, o número de dentro é o radicando e o 5 é a raiz, que é o resultado da operação. Beleza. Sendo que aí tem um detalhe. Algumas vezes a gente vê isso aqui, ó. Raiz quadrada de 36. Por que ela é chamada de raiz quadrada? Porque o índice aqui é 2. E pelo fato de ser chamada de raiz quadrada, certo? Se o índice aqui não tiver número nenhum, automaticamente é 2, certo? Tem um 2 invisível aqui, ó. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês verem. Mas quando não tiver, ele está aqui bem visível. E qual o propósito desse 2? Esse 2 que fica aqui no lugar do índice, ele fala para a gente o seguinte. Ele diz que a gente tem que encontrar um número e multiplicá-lo 2 vezes, o mesmo número, e o resultado tem que dar 36. Sendo que se a gente for notar, ó, que número é esse? Número 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, eu cumpri a regra que o índice falou. O índice mandou eu encontrar um número que multiplique um pelo outro, que dá o número de dentro, que no caso é 36. Entendeu? É só isso. Só precisa disso. Então, no caso aqui, a resposta é 6. Ok? A resposta aqui é 6. Beleza? Agora, essa aqui é a raiz quadrada. Daqui a pouco a gente vai fazer vários... colocar mais alguns exemplos. Exemplos. Exemplo 1. Quanto é a raiz quadrada de 16? Exemplo 2. Vou fazer 3 exemplos aqui. Bem facinho aqui embaixo. Qual é a raiz quadrada de 81? Ficou bem. Qual é a raiz quadrada de 49? Se a gente notar, é bem facinho. Qual é o número que eu multiplique por ele mesmo que dá 16? 4. Pois 4 vezes 4 é igual a 16. É só olhar para o índice. Se o índice é 2, então ele manda você escolher o número e multiplicá-lo 2 vezes.
Raiz de 81 é 9, pois 9 vezes 9, 81. Raiz de 49 é 7, pois 7 vezes 7, 49. Falou, minha gente? Então tá aí a resposta dessas respectivas raízes. Ok? Agora vamos ver a raiz cúbica. Bem, pessoal, aí aqui, ó, raiz cúbica, certo? Ela é raiz cúbica porque o seu índice é 3. Beleza. O que é que a gente vai fazer aqui nessa raiz cúbica? Seguinte, pelo fato do meu índice ser 3, esse cara manda a gente escolher um número que eu deva multiplicá-lo 3 vezes e tem que dar 8. É tipo assim, ele manda escolher 3 números, 1, 2, 3, e multiplicá-los. Qual número que eu vou escolher? É o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui, 8. Então, nossa resposta é 2. Ok? Por quê? Porque o 2 é o único número que eu multiplique ele 3 vezes e dá o resultado do que eu quero. Então, tá aí a diferença. Se o índice é 2, eu tenho que encontrar um número que multiplique 2 vezes. Se o índice é 3, tenho que encontrar um número que multiplique 3 vezes. Se o índice é 4, 4 vezes. E aí vai. Ok? Então, vamos ver aqui esses exemplos. Exemplo 1. Exemplo 2. Exemplo 3. Vai ficar o seguinte. Dá uma bolinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui para botar uma bolinha. Quais são os exemplos? Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 16. Raiz quarta de 16. Aliás, vamos ficar só na raiz cúbica por enquanto. Raiz cúbica de 125. E raiz cúbica de 1. Pronto, estamos aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Simples. Qual é o número que eu multiplico 3 vezes que dê 27? É o próprio 3, ó. Pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E olha, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui, raiz cúbica de 125 é 5. Pois 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. E raiz cúbica de 1 é 1. Pois 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a 1. Beleza? Agora, outros exemplos. Vamos ver aqui, ó, outros exemplos. Outros exemplos, certo? Vou colocar aqui, ó, o exemplo 4. Já vou mudar o índice da raiz, certo? Olha pra cá. Vou colocar aqui raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16. Exemplo 4, exemplo 5. Eita. 81. Raiz quarta de 81. Enfim, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Simples. Qual é o número? O índice agora não é 4? Então a gente tem que encontrar um número que multiplique 4 vezes ele mesmo que dê 16. Que número é esse? 2, ó. 2 vezes 2 vezes... Perdão. É 2. Pois
2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 é igual a 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aqui, qual é o número que eu multiplico 4 vezes que dá 81? Ele mesmo, é o próprio 13. Pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar igual a 81. Ok? Então todas essas aqui, ó, todos esses aqui é nossa resposta. Todos eles. Todos eles. Todos esses aqui é nossa resposta. Então não tem diferença, não tem problemas, certo? Se o índice for 4, acha o número que multiplica 4 vezes. Então no hábito isso aí, no treinamento isso aí vai ser melhor. Deixa eu colocar aqui mais três exemplos. Exemplo 6. E aqui eu vou colocar o exemplo 7. Seguinte, no exemplo 6 eu vou colocar aqui, ó, raiz de 625. Sendo que eu vou querer qual? Eu vou querer, ó, a raiz quarta. Lá em cima eu vou querer a raiz quinta. De quem? 243. Raiz quinta. E aqui no exemplo 8 eu vou querer a raiz sexta. Então não tem mistério, minha gente. É só fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vamos resolver aqui. Tem mistério. Qual é o número que eu multiplico 4 vezes? Ele mesmo que dá 625. Já vai ser 5, ó. Pois 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 625. Então nossa resposta é 5. Ok? Ali agora, 243, a raiz quinta de 243. O quíntuplo. Pode ser quinta ou quíntupla. 243 vai ser o próprio 3. Pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 243. Então, nossa resposta é 3. Beleza? Tá aí. E quanto é que é a raiz sexta de 64? A raiz sexta de 64 vai ser 2. Por quê? Pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes dá 64. Ou seja, o mesmo número multiplicando 6 vezes deu 64. Então, resumidamente, é só isso. E para a gente finalizar essa aula aqui, nós sabemos que a raiz quadrada de 1 é igual a quanto? É igual a 1. E raiz quadrada de 0 é igual a 0. Beleza, minha gente? Espero vocês na próxima aula. Finalizamos por aqui. E é isso aí. Até a próxima aula. Vejo vocês. Até mais.